Eu não sei você, mas quando, já é jargão, mas é uma realidade. Quando nós iniciamos o ano com projetos, projetos para melhorar a nossa saúde, projetos para melhorar a nossa vida espiritual, projeto de engajamento no reino de Deus. Eu vou trabalhar em um ministério, projetos de viagens, projetos de tantas coisas que colocamos em nosso coração, às vezes até escrevemos, e iniciamos o ano então com esses projetos. E é interessante, não sei você, mas pelo menos eu comecei a identificar algumas coisas nesses projetos, nos meus projetos. Então iniciamos o ano, eu conversei com meu filho, ele conversou comigo, falou assim: vamos fazer nós dois exercício, pai, vamos fazer sempre fazer um exercício juntos. Falei, vamos. Então nós começamos essa semana, esses exercícios. No primeiro dia nós fizemos, foi bem legal, quase morremos. No segundo dia a gente não fez, porque a gente estava quase morto do dia anterior, tudo doía. No terceiro dia nós fizemos de novo, quase morremos novamente. No outro dia nós achamos mais prudente não fazermos, porque estava ainda doendo. E é engraçado isso, é engraçado porque nós nos propusemos a fazer todos os dias, mas já não deu certo de início. Não porque nós não queríamos, mas que nós percebemos que nós não podíamos. Não, vamos maneirar, vamos mais devagar, ele está correto, não vamos nos matar. Vamos começar uma dieta. Então a gente começa, começa uma dieta, vou começar salada de carne, já não, no terceiro dia não está aguentando mais ver salada na frente, que se lasque essa dieta, que as pessoas que me amem do jeito que eu sou, e assim nós continuamos. Então algumas coisas nós fazemos, e nós somos intensos no início, muito intensos. E Deus falou ao meu coração algumas coisas em relação a isso, numa passagem que nós conhecemos muito bem. Você já ouviu muitas pregações a respeito, mas Deus falou comigo a respeito dessa história, que está lá no segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, que diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. É uma história bem conhecida, a multiplicação do azeite, o Senhor resolvendo uma situação crítica na vida de uma mulher que estava numa situação complicada, um milagre da multiplicação. Mas essa história tem algumas lições que nós precisamos aprender, tem alguns processos que nós precisamos entender, que não podem ser negociados. Para que nós possamos chegar até o milagre, processos acontecem. E muitas vezes nós queremos o milagre e não queremos passar pelos processos. Nós queremos ignorar as etapas que antecedem o milagre. Queremos que a coisa aconteça rápido, porque nós estamos uma geração que precisa do resultado assim. A geração do controle remoto troca assim, rapidinho, tem que ser rápido. O resultado precisa ser rápido. E uma das lições, um dos processos que essa passagem
saltou aos meus olhos me ensina é que essa mulher, ela pediu ajuda. Ah, pastor, ok, pediu ajuda, ela precisava. Mas preste atenção no início do versículo 1. Ela era da igreja, ela era esposa de um dos profetas. Ela era dos discípulos dos profetas. O meu marido, o teu discípulo, morreu. Então ela não era alguém que ficou sabendo que tinha um profeta, que poderia fazer um milagre, e fui lá procurar esse profeta, porque esse profeta faria algo em meu favor. Não era isso. Era uma mulher que sabia a quem recorrer. Então ela vai até aquele ao qual o marido servia. Aquele que serve a Deus, a qual o marido também temia. Como a pastora Andréia falou, o temor do Senhor. Ela sabia onde procurar ajuda, ela foi até a igreja, vamos colocar dessa forma. E eu tenho uma mania, um costume de me colocar na história para ter um entendimento de algumas coisas, porque algumas coisas são tão óbvias, que a gente fica assim, mas meu Deus, não tem muito o que está explicando aqui. E Deus, quando, não sei com você, mas comigo é assim, quando Deus me atrai para um versículo, um capítulo, uma passagem, eu não consigo sair dali, porque eu sei que tem algo que Deus quer falar comigo naquele lugar, e às vezes eu estou lendo e é uma coisa óbvia, eu não estou vendo nada de diferente. Eu me coloco no lugar, e eu comecei a pensar, se fosse eu no lugar dessa mulher nos dias de hoje, eu perco meu marido, que era temente a Deus, que servia a Deus, e fico com 2 filhos. Qual seria a minha primeira reação? Será que seria correr para a igreja e pedir ajuda para o pastor? Para um profeta? E eu respondi, acho que não, eu acho que eu ia procurar os meus direitos, afinal, eu fiquei viúva, com 2 filhos, eu acho que eu tenho direito a alguma pensão, eu acho que eu tenho direito a algum tipo de ajuda do governo, eu ia procurar um advogado, eu não estou dizendo que isso está errado, mas eu ia fazer algo do meu jeito, eu ia pensar, como que eu posso resolver isso? E essa mulher, ela não pensou dessa forma, ela procurou o lugar certo. Como Deus pode resolver isso para mim? O que Deus pode falar através do escolhido dele, para me gerar uma situação de conserto, né, no momento que eu estou passando? Como eu vou pagar esses credores? Será que eu posso fazer? Será que se fosse eu não faria um empréstimo e depois seja que Deus quiser? O que eu poderia fazer? Eu faria tantas outras coisas, mas talvez a igreja seria o último lugar que eu procuraria uma solução. E a Bíblia ela não diz dessa forma, não diz detalhes, mas ela busca primeiramente o profeta. Ela estava interessada em saber a vontade de Deus para a vida dela naquela situação. O que Deus tinha como direção para ela naquela situação. Parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim. Mas outra situação que entendiam ser um processo desse lugar em que a mulher vai buscar ajuda, é que ela ouviu com atenção o conselho dado por aquele profeta. E ela não omitiu nada a respeito do que tinha. Porque aquele homem lhe pergunta assim, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Vou falar eu de novo no lugar dessa mulher, agindo pela razão. Se eu já estou explicando para o homem, que eu fiquei viúva, com 2 filhos, estão me cobrando, porque senão eu vou pegar meus filhos de escravo. E ele diz assim, como posso ajudá-la? Eu já respondia, me dá o dinheiro para pagar. Porque é isso que nós, quando vamos buscar ajuda, é o que nós queremos, que dê a solução nas nossas mãos. Seria a minha primeira resposta. E quando ele pergunta assim, o que você tem em casa? Eu talvez não responderia, porque eu sei que eu seria mal educado, mas talvez eu pensaria assim, se eu tivesse algo em casa que resolvesse essa situação, eu não teria vindo aqui. Porque é lógico. Eu, no lugar dessa mulher, nem ia me importar com uma vasilha de azeite, porque isso não é o suficiente para resolver a minha situação. Então, eu ia falar, não tenho nada. Mas essa mulher não, ela ouviu
exatamente o que aquele homem estava perguntando. E ela respondeu a ele: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ela não ignorou o pouco que ela tinha. Quando nós olhamos lá no final, o que o Senhor faz, a multiplicação daquele azeite, nós entendemos o quão importante foi o pouquinho que ela tinha. Ela não omitiu o pouco. Muitas vezes nós desvalorizamos o pouco que temos devido ao tamanho da circunstância que estamos vivendo. Mas o Senhor, Ele pega esse pouco e Ele faz com que multiplique. Quando nós vemos alguns milagres de Jesus, nós vemos Ele multiplicando do pouco, do mínimo. E nós muitas vezes ignoramos o pouco, o mínimo, até temos vergonha de dizer o pouco que temos. Mas é do pouco que partimos para o milagre, e ela não omitiu essa informação. Ela respondeu: não, eu só tenho uma vasilha de azeite. Aquela mulher, ela preferiu ouvir com atenção e responder com sinceridade o que o profeta estava perguntando. Ela não hesitou em responder a sua realidade do que tinha em casa. E muitas vezes você conversa com as pessoas e você fala assim: daí, tudo bem? Tudo bem. Mas não está tudo bem. Já começa por aí, não está tudo bem, e fala que está tudo bem, porque já virou uma mania. E às vezes você fala assim: quer ajudar a pessoa? O que você tem que eu possa te ajudar? Não tenho nada. Mas aí você vai, se você for perguntar, ela tem alguma coisa. E daquela coisa pode ser o início de um grande milagre. Essa mulher não menosprezou em dizer o pouco que tinha. Um outro ponto é que ela colocou em prática o que lhe foi direcionado sem questionar. Aquele homem primeiro pede para ela emprestar vasilhas dos vizinhos. Você vai emprestar vasilhas dos vizinhos e empreste muitas, o máximo que você puder. Então você vai para casa, feche a porta e comece a derramar o azeite que você tem, e conforme você for enchendo as vasilhas, você vai passando para uma próxima. E aí vem a razão novamente. Pensa você nessa situação, você tem uma vasilha de azeite em casa, uma vasilha. Aquele homem fala assim: você vai emprestar o máximo que você puder. Aí eu comecei a pensar algumas coisas. Falei: primeiro, se ela tem uma vasilha e ela precisa emprestar um monte, por que ele tem que emprestar um monte se ela tem uma? Uma jogando na outra vai dar a mesma coisa, uma. Porque nós somos muita lógica, muita razão. Não tem sentido, e se não tem sentido para nós, muitas vezes nós desprezamos aquilo que não tem sentido. E com Deus não tem sentido muitas coisas. É muito louco o que Deus faz em muitas situações em nossas vidas, e a palavra, a Bíblia, nos mostra isso acontecendo constantemente. A outra situação, ela tinha que emprestar dos vizinhos. A Bíblia não diz se os vizinhos eram perto, se ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Nos dias de hoje, às vezes você mora anos do lado de uma pessoa e não a conhece, sai de manhã, chega à noite, nem se encontram, final de semana você nem ou sai de casa para fazer um passeio, ou nem sai de casa, então nem se conhece. Imagina você chegando no teu vizinho, que você nunca conversou, dizendo: ô vizinho, tudo bem? Eu sou teu vizinho. Ah, é? Tudo bem? Então, você tem uma vasilha para me emprestar? Mas o pior é que não era uma vasilha para me emprestar. Você tem vasilhas para me emprestar? O máximo que você puder me dar, o máximo que você puder me fornecer. Essa mulher, ela precisou ter uma ousadia maior ainda, porque duas são as situações. A primeira, ir até os vizinhos, ela tinha que ter um bom relacionamento, ok. Imaginamos nós que ela tinha esse bom relacionamento, porque ela consegue várias vasilhas. Segundo, era perto esses vizinhos ou era longe? A palavra não diz, mas a questão é que ela não hesitou em correr atrás daquilo que o profeta falou que ela tinha que fazer. Mas algo que me chama mais atenção é que ela rapidamente foi fazer o que o profeta mandou fazer. E aí começou a ter alguns confrontos no meu coração, a carapuça começou a servir, porque ela não podia perder tempo. Tinha que ser rápido.
Não dava para ela procrastinar, não dava para ela deixar para depois aquilo, ela tinha que fazer, ponto final, ela tinha que ir, ela tinha que emprestar, ela tinha que, independente de onde fosse, ela tinha que cumprir o que o profeta deu como direção, o que Deus deu como direção para o profeta, para aquela mulher. Então ela fez o que tinha que ser feito, ela não esperou para depois. Eu não sei você, mas quantas vezes você sentou com o teu líder, ou com o teu pastor, ou com o teu chefe, ou com os teus pais, e você ouviu uma direção ser feita. Vou falar de mim. Algumas vezes eu já sentei com o pastor, com meus líderes na época de liderança, dizendo: Luiz, faz assim, faz desse jeito, caminha por esse lugar, faz dessa forma. E eu saí daquele lugar pensando assim: meu Deus, já estou com tanta coisa, fazer desse jeito, não era isso que eu queria ouvir. Sabe aquele negócio? Aí quando você senta novamente, o líder, o pastor perguntava: e daí, está fazendo? Pois é, estou fazendo. Mas e daí, qual que é o resultado? Não chegamos lá ainda, eu estou fazendo. Por quê? Porque nós temos uma tendência a deixar para depois, a procrastinar. Talvez nesse caso, eu ia ficar pensando assim: então, seguinte, eu vou ficar juntando vasilha, e a hora que eu achar que eu tiver o suficiente, demore o tempo que demorar, aí eu parto para o próximo passo. Aquela mulher não tinha esse tempo, ela fez o que tinha que ser feito, e foi dar continuidade às ordens daquele homem. E a carapuça serviu para mim, porque quantas vezes eu procrastinei, algumas vezes ainda continua acontecendo, Os homens me entenderão, as mulheres também vão entender, infelizmente. Sabe aquela luz que está queimada? Aquela lâmpada? Sabe aquela lâmpada? Que a mulher falou para você assim: tem que trocar. Ah, beleza, depois eu troco. No outro dia, e a luz? Não, depois eu faço. Um mês depois está lá. A mulher nem fala mais nada, ela está acostumada com visão noturna. Aí chega alguém em casa dizendo assim: meu Deus, está escuro, é só trocar essa lâmpada. Já falei, aquilo no meu caso eu não fico vermelho, mas esquenta, Esquenta tudo, assim, fala: tem que trocar a bendita da luz. Nós temos uma mania de deixar para depois aquilo que nós podemos fazer agora. E muitas vezes Deus está dizendo para você: é agora que você tem que fazer aquilo que eu estou te direcionando. E você fala: beleza, Deus, eu vou fazer. Só que não, eu não faço, eu procrastino, eu empurro com a barriga, eu deixo para depois. E daí, mas quer o resultado. E aí ainda tem muitas vezes a capacidade de dizer assim: Deus não está me ouvindo, Deus não está me ajudando, Deus não está olhando para mim. Mas e daí? Ele te deu direções, o que você fez? Não, isso é outro papo, Deus não está me ouvindo. A carapuça serve. E o que me chama mais atenção ainda, é que essa mulher, além de ir até os vizinhos, além de fazer o pedido ousado, de o máximo de vasilhas possíveis, além de ser rápida, ela cumpre 2 pontos cruciais aqui. Ela entra para dentro da sua casa e fecha a porta. E isso me aguçou a curiosidade. E então ela começa a derramar o azeite sobre aquelas vasilhas, que não tem lógica aquilo, se você ficar pensando naturalmente, não tem lógica. Eu tenho uma vasilha, eu vou derramar em outra vasilha, ok, a hora que encher essa vasilha, acabou o que eu tenho, porque era o que eu tinha, não tem sentido, mas ela cumpre aquilo. E algo que o Senhor começou a mostrar ao meu coração, e eu quero compartilhar com você, é que o profeta diz: derrame do azeite sobre as vasilhas, e conforme elas forem enchendo, você vai passando para outra. Conforme elas forem enchendo, nós não temos, eu não tenho muitas vezes a paciência de ficar esperando algo encher. Quer ver um exemplo? Sabe quando você vai encher a tua garrafinha de água na torneira? Você abre bem devagarinho, bem pouquinho para ela enchendo, você fica ali acompanhando, enchendo a tua garrafinha de água, e você fica acompanhando, ela está enchendo, que legal, chegou na boca, fechou. É assim que você faz? Eu não faço. O que normalmente a gente faz? Você pega a garrafinha, você abre a torneira, e quando transborda, aí transborda, você joga um pouquinho fora ainda, que encheu demais. Você não vê a hora que chega na boca, você não vê,
quê? Porque você não vê a hora que ela enche, porque é assim que a gente faz. E eu fiquei pensando, se essa mulher, se eu fosse no lugar dessa mulher, eu ia pegar aquela vasilha de azeite, falar, beleza, é para colocar, então colocar, eu já jogava aí, não funcionou. Tem lógica isso. Então eu faria isso. Sabe aquela coisa de você pegar um balde que está cheio de água e jogar no outro balde de uma forma abrupta, rápida? Você já viu o resultado daquilo? O que tinha nesse balde não vai ser a mesma quantidade que vai ter no próximo balde. Por quê? Porque quando nós jogamos com força, a tendência é transbordar, desperdiçamos. E até a teoria que eu estava pensando assim, se eu tenho essa quantidade e eu jogo na outra vasilha, eu vou ter a mesma quantidade, depende da forma que eu for jogar. Porque se eu jogar com força, eu vou ter menos ainda do que eu tinha. E aquela mulher, ela entendeu isso. Ela entendeu porque ela começa a derramar do azeite. Derramar do azeite. Eu não sei o tamanho dessas vasilhas. A Bíblia não diz isso. Mas eu imagino vasilhas grandes e eu derramando aquela vasilha, do que eu tinha. E então ela está ali derramando. Até encher. Quando está me enchendo, ela passava para o próximo, porque ela viu encher. Mas esse processo de derramar nos confronta. Não sei se confronta você, mas me confronta, porque a gente não tem que perder tempo mais. Mas a questão aqui não é perder tempo. Nós não damos valor ao tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós queremos as coisas assim, Deus, quero um milagre, quero agora. E ali tinha um processo a ser feito. E ela derramando de vasilha em vasilha, esperando até o momento certo de passar para a próxima, e de passar para a próxima, e de passar para a próxima. Então quando ela chega na última, ela está vendo encher. E eu imagino a mulher fazendo isso, porque se fosse eu não conseguiria encher e olhar para as demais vasilhas. Eu com certeza, eu ia derramar, eu não ia conseguir. Homem, uma coisa só. Eu ia só ver o milagre ao final. Eu imagino aquela mulher já percebendo o milagre. Percebendo no sentido assim, chega no último, ela fala assim, me traz mais uma. Aquela mulher, a fé dela estava assim, se tiver um barril aí, traga, desvazie tudo, joga no chão, mas vai trazer, porque ela estava vendo o milagre acontecendo, vasilha após vasilha, e quando o filho diz, não tem mais, então o azeite cessa. Mas eu imagino aquela mulher olhando para tudo aquilo, uau, que milagre. Mas lembra que o profeta diz, entra com teus filhos para dentro de casa e fecha a porta? Lembra disso que ele diz ali? Eu entendi por quê. Porque eu imaginei se aquela mulher estivesse no quintal da sua casa, com as vasilhas todas lá fora, e ela começasse no processo de derramar o azeite. Bem devagar. E o vizinho olhando. E ela fosse para a segunda. E o vizinho olhando. Ela fosse para a terceira, o vizinho fala, pelo amor de Deus, despeja isso, está me consumindo, para com isso, despeja de uma vez, não vai conseguir encher todas mesmo, vai colocando rápido, porque é isso que iria acontecer. Outras vozes, muitas vezes nos atrapalham de cumprir a direção de Deus, e então nos atrapalham de viver o milagre que Ele tem para as nossas vidas, simplesmente porque outras vozes não suportam ver eu e você obedecendo o tempo de Deus. Acho isso uma bobeira. Vai demorar mais. Sabe, eu vim conversando com a minha esposa, a gente fez uma viagem curta, estava retornando, e ela conversando sobre estrada e tudo mais, ela falou assim, eu falei para ela, antigamente eu ficava muito tenso na estrada, mas eu ficava muito tenso mesmo. Hoje eu já não fico mais, estou mais experiente, aquela coisa, né, conversando. E eu falei algo para ela que essa é uma verdade. Na verdade, a questão não é somente a experiência. Eu parei de ter pressa de chegar ao meu destino. Quando eu tenho pressa, eu tenho grande probabilidade de causar algo complicado no meio do caminho e nem alcançar o destino que eu deveria. Nós estamos falando na estrada, quantas pessoas, por pressa, ultrapassam no lugar errado? Quantos motoristas, por pressa, não conseguem vencer a curva?
Quantos motoristas por pressa nunca chegaram ao seu destino? E quando nós temos a pressa, sabe, nós queremos a coisa rápida, nós queremos chegar rápido. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus, porque você vê a situação aqui, primeiro, derrame, seja constante. Aquela mulher, ela estava constante, derramando de uma forma devagar, mas constante, mas ela foi rápida em fazer com que a direção dada, ela pudesse cumprir. Deus muitas vezes Ele vai pedir que nós sejamos rápidos em algumas coisas, e constantes, um pouco mais lento em outras. Então, muitas vezes nós queremos o resultado assim, ó. Eu quero plantar e já quero colher. Não é assim que funciona, eu tenho que esperar o processo acontecer. Então eu preciso obedecer esse processo, de ser constante. Eu não posso simplesmente colocar uma semente na terra, eu vou lá e rego uma vez, e nunca mais rego, até que cresça. Eu tenho que ir lá, rego, não sei, eu não planto, mas né, a gente lê e vê as coisas acontecerem. Minha mãe planta e aquela coisa toda, e ela às vezes está regando, não está aparecendo nada, está regando, e quando começa a aparecer, continua regando, está crescendo, continua regando, é uma constância, é constante, o fato de regar até que aquela planta possa vir a crescer e dar os seus frutos. Há um processo, mas uma coisa precisa acontecer, eu não posso deixar de regar. Eu fiquei pensando algumas vezes, assim, se fosse o regar, faz com que aquela planta cresça de uma forma saudável e dê seus frutos. Agora, imagine se eu chegasse com um balde de água, a plantinha desse tamanhinho, e eu chegasse com esse balde de água e fizesse assim, ó, estou regando a planta. O que aconteceria com a planta? Não ia ser bom. Eu preciso derramar, eu preciso regar com cuidado. Aquela mulher, ela cumpriu exatamente o que Deus estava falando através do profeta Eliseu. Ela fechou a porta, porque ela não queria ouvir outras vozes. Ela não queria ouvir vozes que tirassem ela da direção de Deus para a vida dela, da vontade de Deus para a vida dela. Ela entendeu que a vontade de Deus é melhor que a vontade dela. E é muito engraçado você ficar pensando dessa forma, porque é óbvio, é tão óbvio, não é óbvio? A vontade de Deus não é melhor que a nossa vontade, sim ou não? E por que muitas vezes nós não fazemos a vontade de Deus? É óbvio, mas nós não fazemos. É óbvio, mas nós queremos a nossa vontade. E nem sempre a nossa vontade, a vontade de Deus vai ser de acordo com a nossa vontade. E aquela mulher entendeu que ela não podia perder o foco, a direção. Ela precisava cumprir na íntegra aquela palavra, aquela direção. Ela precisava derramar do azeite. E o final ali da história me chama mais atenção ainda. Pensa, você terminou, você encheu todas as vasilhas, o milagre aconteceu, você só tinha uma, agora você tem algumas dezenas cheias de azeite. Gente, estou falando de azeite para uma época que ele era muito valioso. O azeite era usado em quase todas as coisas, era usado não somente para alimentação, mas também era usado para lubrificação, para não ter atrito em engrenagens, como até hoje isso é feito. Era usado como combustível para as lamparinas. Lembra da parábola das 10 virgens? Quem levou óleo a mais, ficou esperando o noivo chegar, mas quem não levou teve que buscar, e quando voltou o noivo já tinha ido embora. O azeite servia para as lamparinas, o azeite também servia para a unção dos sacerdotes, para a unção de reis. Davi foi ungido rei com azeite, com óleo. O azeite era precioso. Então aquela mulher que estava numa situação em que estava perdendo seus filhos, ser escravos de um credor, olha agora aquelas vasilhas de azeite, e agora eu volto a dizer, e se fosse eu? Beleza, já sei o que fazer, vou vender, e vou pagar o meu credor, e vou ficar livre da dívida. É óbvio, não é óbvio? Mas essa mulher, ela entendeu que ela precisava ter a direção completa da parte de Deus, através do profeta. A palavra diz que
quando o filho disse que não tem mais, que já acabaram e que o azeite para de correr, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Ela não fez o óbvio, ela teve o resultado, assim como ela foi pedir ajuda para o profeta no lugar certo. A hora que ela teve o resultado, ela entendeu: eu não vou fazer pela minha vontade, eu faria pela minha vontade, eu já ia decidir o que eu ia fazer, vou investir 3 vasilhas dessas em tal coisa, vou fazer isso, eu já ia ter ideias, eu ia querer fazer coisas, eu já ia agir pela minha vontade, mas ela voltou para o profeta e disse: o resultado foi esse. E ele disse: então agora vá, venda, e ainda viva do que sobrar, você e tua família. Isso é tão impressionante, porque o que aquela mulher queria no início? Que a sua dívida fosse paga. O que acontece ao final? Não somente a dívida foi paga, mas ela ainda poderia viver do que sobrasse. E essa é a consequência daqueles que ouvem a direção de Deus e colocam em prática. Porque sabe que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Então eu vou ficar debaixo dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando eu estou debaixo dessa vontade, Ele me leva a viver além dos limites. Aquilo que nós temos como tema desse ano, viver além dos limites, é além daquilo que nós sonhamos. Deus quer nos levar além daquilo que nós pensamos, sonhamos, desejamos. Se nós ouvirmos a sua voz e cumprirmos a sua direção, estar debaixo da vontade dEle, nós vamos viver além dos limites. Nós não vamos simplesmente ter a condição de pagar a conta que temos que pagar, mas vai ter a sobra para que eu possa viver com tranquilidade, porque Deus é assim. Ele completa a obra que Ele inicia. Ele não somente deu a solução para aquela mulher, Ele foi além, porque ela preferiu estar debaixo da vontade perfeita. É tão óbvio, mas por que muitas vezes nós não conseguimos viver esses milagres? Porque muitas vezes nós queremos viver a nossa vontade. Nós ouvimos o que Deus quer, mas ou ignoramos aquilo porque não tem sentido, ou pegamos aquilo que Ele direciona e fazemos do nosso jeito. Nós damos o nosso jeitinho, porque sempre tem que ser do nosso jeito, da nossa vontade, e a nossa vontade tem uma grande probabilidade de falhar. A vontade de Deus não. Ela completa o processo, e ela vê Deus agindo além dos limites do que ela queria, porque ela entendeu que a vontade de Deus era muito maior que a vontade dela. Ela viveu isso. Deus, Ele vai sempre além dos limites com as nossas vidas, se nós estivermos debaixo da sua vontade. Não vivemos no limite, vivemos além. Não pela nossa força, mas pelo poder que vem do alto, do querer que vem do alto. Deus age sempre além dos limites. E a grande situação de todo esse milagre que vem ao meu coração é que aquela mulher, ela foi constante no derramar do óleo, do azeite. Ela poderia pedir ajuda, ouvir, cumprir todos os processos, mas se ela não fosse constante em cada vasilha, no derramar do azeite, o milagre não aconteceria. E nós precisamos ser constantes na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada nessa terra. E ser constante é descansar no tempo de Deus e não no nosso. Talvez se aquela mulher fizesse na vontade dele, no tempo dela, ela despejaria, mas ela descansou no tempo de Deus, derramou da forma que era para ser. Ser constante é preferir a vontade perfeita de Deus e não a nossa, que tem grande probabilidade de falhar. Ser constante é chegar ao resultado sendo paciente e não rápido. É chegar ao meu destino tranquilo.
e não ter pressa de chegar lá, não ultrapassar em lugar proibido, não fazer besteira no meio do caminho, não pegar atalhos. Muitas vezes atalhos nos fazem andar muito mais que se eu ficasse no caminho certo. Ser constante é, na verdade, atingir um resultado além dos limites do que nós esperávamos. Isso é ser constante. Quando eu brinquei que a gente começa aí no início do ano com projetos e propósitos, adianta eu fazer, eu quero, meu projeto, vou queimar a gente aqui, Felipe. O nosso projeto tem um nome, o nosso projeto é o Projeto Tanquinho. Todo mundo ri que sabe, quase impossível, né? Mas a gente tem que, né, tem algo que nos motiva. Tanquinho. Você acha que se eu fizer 2.000 abdominais no primeiro dia, eu já vou atingir o meu resultado? Eu vou ter uma lombalgia, talvez vou travar, vou ter que ir para o hospital, mas eu não vou ter o meu tanquinho definido num dia. Mas é isso que nós fazemos, nós somos tão, sabe, impulsionados pela vontade de fazer e chegar no resultado rápido, que muitas vezes nós fazemos as coisas assim, ó, com muita pressa, para que o resultado venha com mais velocidade ainda. Então a minha dieta, a minha educação alimentar, eu já começo, eu só como salada, e eu odeio salada no quarto, quinto dia, e já não quero mais comer salada, que se lasque, pois a dieta. Mas se eu fosse constante, comer pouquinho, eu estou falando de algo aqui que eu luto com isso. Mas eu estou entendendo que a constância vai me levar a ter um resultado, a chegar no meu resultado, e esse resultado não é o que eu espero alcançar, mas é muito melhor, porque é o resultado que Deus tem para mim. Ser constante. Nesse ano de 2019, se realmente queremos desfrutar dos milagres, se queremos desfrutar da vontade de Deus, nós precisamos ser constantes com Ele, ser constantes em oração. Não adianta você iniciar o teu ano orando 3 horas por dia, já no primeiro dia, porque eu vou mudar a minha vida de oração, eu vou ser um homem de oração, cheio do Espírito Santo, eu vou orar 3 horas por dia. Talvez no primeiro até rola 3 horas, no segundo, né, para ser otimista, 2h30, no terceiro você pensa, estou louco, vou começar a orar 10 minutos por dia, que está muito bom. E é verdade, porque a gente começa assim, eu oro 3 horas, eu vou jejuar uma semana inteira. No segundo dia está pedindo perdão para Deus que não está aguentando jejuar. Então nós precisamos ser constantes na oração, todos os dias, não um dia só, tudo de uma vez. Nós precisamos ser constantes na leitura da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia nesse ano, eu vou ler a Bíblia toda, amém, é isso mesmo, leia. Mas não lê ela simplesmente como um livro, deixa ela entrar e fazer parte da sua vida. E daí o cara começa, aí quando chega nas genealogias, né, nessa parte pula, porque é horrível ler genealogia, né, amém? Eu sei que é, mas é importante. Essa loucura, mas não podemos ser assim, nós temos que ser constantes. Ler todos os dias. Temos que escolher sempre a vontade de Deus, ser constante em escolher a melhor vontade. Tem a vontade de Deus e tem a minha vontade. Todos os dias nós temos escolhas, faça a escolha certa. Então, seja constante em escolher a vontade de Deus. Seja constante em fazer o teu melhor, porque nós somos craques em fazer o melhor, só em coisas que realmente o resultado vai aparecer mesmo, mas nas coisas pequenas, nós fazemos de qualquer jeito. E a palavra nos ensina que tudo que nós formos fazer, se nós fizermos como se fosse para Deus, vamos fazer sempre o nosso melhor, porque é para Ele. E nós temos que ser constantes nisso, e em todas as coisas fazermos o nosso melhor, sermos excelentes, em tudo que nós fizermos, não importa o que seja, mas precisamos ser constantes. E eu fiz algumas perguntas para mim mesmo. E eu queria fazer essas perguntas para vocês hoje, nessa noite. Quando você precisa de ajuda, o que você faz? Você pede ajuda ou você resolve sozinho?
Não, eu não preciso de ninguém para me ajudar. Sempre fiz as coisas do meu jeito, sempre alcancei aquilo que eu quis e eu vou fazer do meu jeito, continuar, não preciso de ajuda. Ou talvez você até pede ajuda, mas no lugar errado, para a pessoa errada, que direciona da forma errada. E por muito tempo, eu tive comigo que eu não precisava de ninguém para me ajudar. Eu sempre fiz do meu jeito. E eu entendo que se eu tivesse quebrado isso lá atrás, muitas coisas eu teria evitado na minha vida. Porque eu escolhi sempre fazer a minha vontade. Quantas vezes nos foram dadas direções por parte de Deus? Nós ouvimos as direções e não obedecemos. Talvez você está lembrando de coisas aí, dizendo, puxa vida, é verdade, uma vez me deram uma direção e eu não fiz o que era para ser feito. E se eu tivesse feito, tinha sido diferente. O que poderia ter acontecido se você tivesse obedecido às direções de Deus no seu passado? Perguntas que muitas vezes nós não queremos dar a resposta, porque nós sabemos que pela nossa escolha, muitas coisas deram erradas, porque nós paramos de ser constantes naquilo que era importante, nós paramos de fazer as escolhas debaixo da vontade de Deus, para fazer debaixo da nossa vontade, e os resultados foram catastróficos em muitas situações. O que poderia ter acontecido? Hoje pela manhã uma senhora veio me abraçar e ela disse assim, eu estou há alguns meses na igreja e Deus tem me falado para eu servir nessa casa. E eu falo, mas eu não sei fazer nada. Eu não canto, eu não danço, não sei mexer com nada dessas coisas. Eu não posso fazer nada. Não tem como eu servir nesse lugar. Mas hoje Deus falou para ela que ela tinha algo que ela considerava pouco, que ela menosprezava, mas que seria muito dentro do reino de Deus, que ela poderia amar as pessoas. E ela falou, tantas coisas que eu posso servir no reino de Deus, e eu estava com uma desculpa, dizendo, eu não tenho nada, menosprezando aquilo que eu melhor sei fazer, que talvez para muitos isso é pouco, mas num orfanato, dar amor é muito. Num asilo, dar amor é muito. E eu falei, amém. O que poderia ter acontecido se você tivesse obedecido às direções de Deus no teu passado? Eu queria que você nesse momento pudesse fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. E pudesse pensar um pouquinho a respeito da sua vida. Quais têm sido os últimos resultados dos seus investimentos, empreendimentos, das suas escolhas? Quais têm sido os últimos resultados? Talvez alguns deram certo, e amém por isso. Mas e aqueles que não deram? Você consegue identificar por que não deram certo? Será que é porque você quis fazer do seu jeito? Será que é porque você tem definido aí no seu coração que você não precisa de ajuda? Sabe que o Senhor, Ele é constante em nos amar. Ele nos ama desde o primeiro dia
nosso nessa terra. Desde o momento que fomos formados na barriga de nossas mães, Ele já nos amou. Continua nos amando. E vai sempre nos amar. Independente se nós o reconhecemos ou não, Ele continua sendo constante em nos amar. Sabe, nessa noite o Senhor te trouxe nesse lugar, não simplesmente porque é o primeiro culto do ano, ou é o culto de Santa Ceia. Ele te trouxe aqui porque Ele quer te dar direções. Ele te trouxe aqui porque hoje Ele quer que você tenha outra atitude em relação às direções que Ele tem para você, para esse ano, para a sua vida. E diferente de outras vezes, ouça as direções de Deus com atenção.